E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje vamos continuar aí nossas aulas de Excel, onde eu vou abordar mais duas funções, que são as funções erro e a função erros. Bom, eu deixei aqui no bloco de notas já descrito, dizendo o seguinte, que a principal diferença é que a função erro, né, que é essa daqui, não considera o erro não disponível. Geralmente acontece quando não encontramos um valor de uma procura em um PROC-V. Então, para quem já estudou o PROC-V, sabe que se por um acaso a gente colocar uma referência de uma listagem que não corresponde à listagem da tabela matriz, ela não vai encontrar, ela vai dar um erro não disponível. Sendo assim, nesse caso eu teria que usar a função erros. Então, em algumas situações é necessário que a gente use erro, em outras erros. Claro que eu já também ensinei em aulas anteriores a função erro, que ela vai meio que substituir a erros. Só que é uma variante, né? Então vai depender muito do tipo da tabela que você estiver usando para que você use uma dessas três funções, ok? Bom, então eu já deixei aqui numa tabelinha aqui do Excel, em duas planilhas. O primeiro aqui eu tentei destrinchar bem para que a gente possa ter um bom entendimento dessa função. Então vamos começar pelo seguinte, aqui eu coloquei uma coluninha de valor, onde eu tenho a letra A e o valor 30. Então é claro que o Excel não consegue somar um texto a um número. Só que se a gente colocar uma função chamada soma, no caso a letra A será ignorada e ele só mostrará, só retornará o valor 30, como por exemplo aqui, ó, igual soma, abro parênteses, seleciono os dois valores e pressiono Enter. Então veja que ele considerou somente aqui o valor 30, ele ignorou o A. Agora, se nós mudarmos aqui a maneira de fazer o cálculo e fazer apenas por uma fórmula bem simples, vamos colocar o sinal de igual, clicar aqui no A, mais e clicar no 30. Então ele não vai ignorar, ele deu aqui um erro de valor, certo? Então agora a gente consegue fazer um tratamento deste erro através da função erro. Então, se a gente usar esta função em sua base, em sua essência, sem que a gente vincule a outras funções, vamos ver como é que fica. Colocamos aqui igual erro, abro parênteses, e na sua sintaxe o que ela pede é apenas o valor para ela fazer a verificação se naquela fórmula existe um erro ou não. Então, no caso, é aqui onde ela consta este erro de valor. Então, nós clicamos aqui, fechamos parênteses e Enter. Então, ela deu o valor aqui, deixa eu deletar esse aqui. Ela deu o valor aqui como verdadeiro, porque ela encontrou um valor errado. Se aqui não estivesse um valor errado, aqui daria falso, certo? Bom, então agora, como é que a gente pode atribuir isso ao verdadeiro e fazer com que ele faça o cálculo quando tiver números e que ele não considere, né, ou que mostre para mim alguma mensagem quando algum valor na célula não corresponda a um número. Então aí nós vamos ter que usar uma condição na célula. Também já aprendemos a função C em situações anteriores, então vamos reusá-la aqui, ó. Então ficará igual C, abro parênteses, C, clico aqui para verificar, para que seria o meu teste lógico, para saber se ele é o verdadeiro ou não. Coloco o ponto e vírgula, abro aspas, e vamos colocar aqui como verdadeiro, ó, valor não aceito. Fecho aspas, ponto e vírgula, e agora vamos colocar o falso como vazio. Então abro e fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Então aqui deu que o valor é não aceito. Agora, o que eu posso fazer para eliminar estas três respostas? Aqui foi somente para mostrar que um cálculo simples, né, não consegue fazer por causa da letra. Aqui a gente fez um tratamento através da função erro para indicar se aquele valor é verdadeiro ou falso. E aqui usando uma condição para indicar que este valor verdadeiro ele é aceito ou não. Agora, então nós temos como minimizar isso, né? Essas três aqui, nós podemos fazer tudo em uma única célula. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos também usar a função C, abrir parênteses, e aqui dentro nós vamos usar a função erro. Ok? Abrimos parênteses novamente. Então, aqui que ele vai ter que verificar? Nós vamos ter que fazer exatamente a fórmula matemática, que é esta célula mais esta célula. Certo? Sendo isso, eu vou fechar o parênteses, ponto e vírgula, abro aspas, e aqui eu coloco que o valor não
aceito. Aqui se trata de um valor não aceito enquanto aqui tiver uma letra que não pode ser somada. E aí o falso, né, eu não posso simplesmente abrir e fechar aspas. Não, eu preciso então que se aqui dentro contiver somente números, que ele faça exatamente o cálculo. Né? Então no valor falso ele vai fazer o cálculo, que é novamente esse. Opa, deixa eu fechar aqui, dar um OK, que eu errei aqui. Aqui não vai colocar aspas, é claro. Somente aqui vou clicar, mais o 30. E aqui vou fechar o parênteses. Somente isso. Então, o valor não aceito. Veja que aqui eu tive o mesmo resultado do que aqui. Então, veja que quando você precisar fazer uma somatória ou alguma situação na sua tabela que contenha valores que vão retornar um tipo de erro, você pode usar a função erro. Então, vamos ver se realmente ela funciona. Eu vou tirar aqui a letra A e vou colocar o valor 60 e pressionar o Enter. Então veja que aqui já deu o cálculo, lógico, no tratamento de erro com a função erro ela deu falso e aqui na condição não deu nada porque, como coloquei aqui nas aspas, o valor se falso, ou seja, se não tiver um valor de erro, ela terá que fazer o cálculo normalmente. Então por isso que aqui ficou em branco. A partir do momento que eu colocar aqui, por exemplo, agora qualquer letra e pressionar o Enter, então o valor não aceito. Então usem esta opção aqui, certo? Bom, vamos ver uma outra situação agora. Vamos clicar aqui na tabela 2, onde nós temos uma tabelinha de código, né, e os produtos pertinentes, aí, cada produto pertinente a um código, certo? Então, para que a gente busque um determinado código aqui, o produto, nós temos que usar a função procv. Então, vamos supor aí que eu coloque aqui, vamos colocar como referência o número 2, que é o monitor. Aqui do lado, como já sabemos, usar a procv, já vimos em aula passada. Vamos abrir o parênteses, clicar aqui na minha referência, que é o valor procurado, ponto e vírgula, vou selecionar toda a minha base de dados e ponto e vírgula, vou colocar a coluna 2, o índice da coluna 2 e que me retorne um valor exato, certo? Correspondência aproximada aí que é o 0. E aí vou fechar parênteses e Enter. Então ele me deu monitor. Então é claro que se eu colocar aqui 1, ele vai me dar teclado, se eu colocar 7, ele vai me dar modem, e se eu colocar, por exemplo, um número que não existe, 10, ele vai me dar nada consta aqui, né? Ele não achou nada. Então também temos como corrigir este problema, só que agora fazendo o uso de uma função chamada erros, né? Porque a erros é que vai determinar se ela consegue encontrar um valor errado dentro de uma função. Então vamos lá. Então substituindo, nós vamos colocar igual C, abro parênteses novamente e coloco agora erros, certo? Não esquecer então aí do S no final, erros. E agora sim eu posso começar o procv. Então procv, abro parênteses, aqui eu não consigo clicar, então vamos digitar, né, D2 que é a minha referência, ponto e vírgula, vamos selecionar toda a nossa tabela, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, e aqui que vem o segredo, né? Primeiro vamos fechar um parênteses aqui da procv e um parênteses da erros. Não esquecer de fechar os dois parênteses. Ponto e vírgula, e agora aqui se for um número que não seja válido, ou seja, um número a partir aqui da minha tabela, número 8 ou número 0, ele tem que me falar que se trata de um código inválido. Fecho as aspas. E caso seja então um código válido, que ele faça a procv. Então aí novamente eu venho aqui procv, abro parênteses, novamente aqui o D2, ponto e vírgula, seleciono todo o meu intervalo, ponto e vírgula 2 e ponto e vírgula 0. Fecho dois parênteses para fechar do procv e fechar no final da função C. Pressionando Enter, então eu tenho aqui 10, se trata de um código inválido. Se eu colocar aqui o 7, me dá o modem. Se eu colocar 0, me dá como código inválido. Certo? Então nós temos aqui esta outra variação, que é a função erros, que vai também fazer esse tipo de tratamento. Eu já ensinei em situações anteriores a função cerro. Vou fazer aqui somente para recapitular. Então vamos colocar aqui igual C. Vamos fazer normalmente só a procv, vai, procv, vou fazer de novo aqui. Vamos clicar aqui, ponto e vírgula, o meu intervalo, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, certo? Então quando eu clicar aqui, deu este erro. Agora eu posso substituir esse erro usando a função cerro. Antes do procv, eu coloco C
erro, já está aqui, ó, vou apertar a tecla Tab, abrir o parênteses, e se for errado, né, uma condição que estiver errada, ele vai aqui no final, ponto e vírgula, abrir aspas, e aqui novamente eu vou escrever código inválido. Lembrando que eu já ensinei a função se erro em aulas anteriores aí. Então veja que aqui, ó, ao pressionar o Enter, ela deu o mesmo resultado, tá? Então, assim, fica a critério de vocês qual vocês vão usar, certo? Deixa eu só apagar essa daqui para deixar assim bonitinho. Pronto. Bom, então agora aqui, ó, se eu colocar 2 vai dar certo, se eu colocar 10 vai dar errado. Então são maneiras diferentes. Então aqui eu tenho esta situação, usando a C com erros, e aqui eu tenho já a C erro, que ela já deu uma minimizada aqui na expressão, para que dê o mesmo resultado. Então esta aula foi mais somente para ensinar a função erro em sua essência, né, e como que você pode utilizá-la através de uma função C com a erro, e aqui a função erros com a condição da função C. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham entendido, treinem, tá? Criem situações que deem valores errados ou que coloquem números, valores que não são aceitos dentro de uma sentença matemática e trabalhem com estas funções que eu acabei de ensinar. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Fica um forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!